E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Ao invés de ficar esperando os lançamentos saírem na Netflix, vai no Gold Box, que tem mais de 40 mil filmes e séries pra você assistir. É o dia 7 de outubro de 2007 e o capitão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e um cara chamado Sam Cahill se prepara para seu quarto combate no Afeganistão, dali a 4 dias. Antes de partir rumo à sua missão, ele escreve uma carta para Grace, sua esposa e paixão do ensino médio. Sam deixa a carta com o sargento Cavazos para dar a Grace caso ele perca sua vida em combate. Em casa, sua esposa cuida das duas filhas, chamadas Isabelle e Meg. No dia seguinte, ele vai buscar seu irmão, chamado Tommy, um criminoso condenado que é libertado da prisão em liberdade condicional alguns dias antes de Sam partir para o Afeganistão. Depois de uma breve reunião entre os irmãos, Tommy vai até uma loja de penhores e reserva um quarto de hotel, antes de ir a um jantar com a família de Sam e seus pais, chamado Hank e Elsie. À noite, ele chega à casa do irmão e bate na porta levando flores para Grace. Pequena Meg abre a porta e sussurra em seu ouvido, revelando que sua mãe não gosta dele. Apesar disso, Grace o recebe e a família começa a comer. Tudo parece bem até eles começarem a falar da vida de Tommy. Hank, que até então estava indiferente ao filho mais novo, começa a fazer comentários sutis sobre como Sam é melhor que o irmão. A tensão aumenta quando Hank começa a falar sobre a prisão de Tommy, que fica tão frustrado que bate na mesa com raiva. Hank se levanta para ir embora, enquanto todos na mesa tentam entender o que aconteceu. Mais tarde, Tommy aconselha Sam a ficar em segurança enquanto estiver em serviço. O dia da partida ao Afeganistão chega em 12 de outubro de 2007. Pela tarde, com seus homens, Sam viaja em seu helicóptero de volta à zona de pouso, quando de repente eles são atingidos em um lugar da província de Helmand. Alguns soldados caem no mar, e o resto dos soldados recebe um destino desconhecido. O governo dos Estados Unidos declara que a equipe de Sam foi morta em ação, e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos envia 2 soldados para a casa de Sam para dar a triste notícia à família. Grace é interrompida no meio do banho e vai receber os homens no andar de baixo da casa. Ela imediatamente chora em choque ao ouvir a notícia. À noite, ela assiste vídeos antigos do marido com as filhas para lidar com sua tristeza. Ela também tenta ligar para o celular de Sam, esperando que de alguma forma ele atenda. De repente, Tommy vai até sua casa para devolver o carro de Sam. Enquanto ele explica que seu irmão o deixa pegar o carro emprestado sempre que ele precisa, Grace revela que Sam está morto. Visivelmente chocado, Tommy fica chateado porque ninguém da família o informou sobre a morte do próprio irmão. Ele vai até a casa de seus pais e se senta nos degraus da entrada, tentando lidar com a terrível notícia. Sua mãe o consola e ele entra na casa, mas recusa uma bebida de seu pai, que também está triste. No dia do funeral de Sam, Grace tenta ajudar suas filhas a se prepararem e abraça Meg, porque a menina se sente muito triste para se arrumar com roupas apropriadas. O sargento Cavazos expressa suas condolências pela morte do companheiro e dá a Grace a carta que Sam escreveu para ela dias antes. Depois do funeral, Hawk continua a beber e tenta levar a família para casa em seu carro, mesmo estando bêbado, mas Tommy o impede. A situação complica enquanto Hank repreende Tommy pelas escolhas que ele fez na vida, e Tommy o culpa por influenciar Sam a se juntar aos fuzileiros navais, por causa de seu trabalho na Guerra do Vietnã. Elsie separa a briga e Tommy se afasta. É então revelado que Sam e seu companheiro chamado Joe Willis são os únicos sobreviventes do acidente e que eles foram levados como prisioneiros pelos combatentes do Talibã. Depois de andar alguns quilômetros no meio do deserto, eles são levados para um buraco e presos. Mais tarde, os 2 soldados avistam um helicóptero de resgate e tentam escapar batendo na barricada de madeira que tampa o buraco. Mas um dos membros do Talibã os vê e enfia seu fuzil no buraco, ordenando que eles fiquem quietos. Sam sabe que eles vão ser interrogados a qualquer momento, então ele diz a seu companheiro para não expor nada para eles. Joe começa a perder a cabeça e insiste que eles vão deixá-los passar fome para fazê-los falar, ou até mesmo matá-los naquele lugar. Os membros do Talibã conversam entre eles e tiram os soldados de dentro do buraco, levando-os até seu líder, chamado Yusuf. Enquanto outros membros estão filmando, Sam e Joe testemunham a morte de um cidadão local que implorava por perdão. Através de um tradutor, Yusuf diz a eles que os 2 não são bem-vindos no Afeganistão, forçando-os a gravar uma mensagem contra o governo americano. Eles se recusam a obedecer e são levados para uma caverna. Enquanto isso, em um bar, no meio da noite, Tommy liga para Grace e pede para buscá-lo, já que ele havia comprado bebidas caras que não podia pagar, e o dono do bar estava ameaçando avisar aos seus agentes da condicional sobre o ocorrido. Grace fica obviamente irritada com o comportamento do cunhado, mas ainda assim
ela dirige até o bar e paga a dívida de $47. No dia seguinte, depois de dormir no sofá, Tommy acorda com as crianças fazendo panquecas para animar sua mãe em luto. Seus pais chegam e assim Tommy consegue fazer as pazes com eles. Eles conversam sobre memórias de infâncias e Hank se emociona, ainda tentando seguir em frente após a perda do filho. No dia seguinte, Tommy tenta se redimir e contrata alguns homens para finalizar a remodelação da cozinha de Grace, deixando-a surpresa. Ao chegar na cozinha, Grace vê Isabelle e Meg pintando a parede junto com seu tio Tommy, enquanto eles tentam interagir um pouco, conversando sobre Sam. Ela percebe que essa é uma excelente maneira de ajudar suas filhas a lidar com a perda do pai. Quando Meg tenta pegar a escada, ela derrama a bandeja de tinta acidentalmente em Owen, um dos trabalhadores. Inicialmente, ele fica chateado que a tinta branca sujou sua calça nova, mas ele se sente melhor depois que Grace pede desculpas. Depois eles relaxam tomando cerveja e conversando um pouco, e Grace oferece a Owen um conjunto completo de roupas velhas de Sam. Tommy o convence a aceitar as roupas, já que ele vê o olhar de Grace visivelmente chateado ao se lembrar de Sam. No deserto, Sam está amarrado em um poste no acampamento, e alguém joga água em seu rosto. Ele é trazido para ver seu companheiro Joe, que os homens prenderam, enquanto perfuravam seu corpo com carvão queimado. Sam grita, implorando ao companheiro para não divulgar nada, mesmo vendo Joe sendo punido impiedosamente. À noite, infelizmente, o tradutor mostra a Sam um vídeo de Joe na filmadora, dizendo que eles estavam errados em pegar de volta o território do Afeganistão, já que o Afeganistão pertence ao seu povo. Ele termina a mensagem professando seu amor por sua esposa e seus filhos. Sam é ameaçado a fazer a mesma coisa, já que todos ali do grupo estão cientes de que ele tem 2 filhas. De volta aos Estados Unidos, com a cozinha completamente reformada, Tom e suas sobrinhas fazem uma surpresa para o aniversário de Grace, junto com os familiares e amigos. Ao abrir os presentes, Elsie e Tommy acendem uma vela do bolo, e todos cantam um feliz aniversário. Grace fica emocionada pelo esforço da família em fazê-la feliz, mesmo sem a presença de Sam. No dia seguinte, Grace sai com as crianças e Tommy para uma pista de patinação. Isabelle confessa ao tio que ela está com ciúmes de Meg, recebendo a atenção de todos, mas Tommy diz pra ela pra não se sentir assim, já que ele mesmo nunca gostou de ser comparado ao irmão. Algum tempo depois, Tommy encontra coragem pra confrontar a contadora do banco que ele tentou roubar, dizendo que ele se desculpou por quase atirar na contadora e deixá-la traumatizada com o incidente. Grace o admira por finalmente fazer as pazes com as pessoas que ele prejudicou, e ela se aproxima mais dele enquanto eles fumam. Depois de conversar e fazerem brincadeiras, eles percebem que têm sentimentos pelo outro e acabam se beijando. Grace fica arrependida e sai em busca de ar fresco, enquanto Tommy chora e vai embora. Antes de dormir, Grace pega a carta de Sam na gaveta, mas não tem coragem de ler. Na manhã seguinte, ela recebe Tommy em sua casa, para trabalhar em alguns armários na cozinha. O pai de Tommy também chega e fica impressionado com o trabalho do filho. Enquanto isso, Sam é trazido por seus sequestradores e colocado na frente de Joe, que está gravemente machucado. Um menino aparece e lhe dá um cano, enquanto Yusuf o instrui a bater em Joe até a morte, pois ele não é mais útil para a causa deles. Embora hesitante no início, ele é eventualmente forçado a fazer o que lhe é dito, quando o tradutor aponta uma arma para sua cabeça e a multidão zomba ao seu redor. Esse ato horrível marca Sam profundamente e ele é levado de volta à caverna. Por um milagre, no dia seguinte, o local é encontrado por uma equipe americana de resgate. Os helicópteros invadem a área e o tradutor tenta matar Sam dentro da caverna, mas é abatido pelos soldados americanos. Sam mal consegue falar por causa de todo o trauma que ele aguentou no deserto. Em casa, as crianças brincam na neve com seu tio, quando Grace recebe uma chamada urgente dos fuzileiros navais, dizendo que Sam sobreviveu. Ela se desfaz em lágrimas, dizendo a Tommy a notícia maravilhosa. A família então vai direto para a base militar, se reencontrar com Sam, e vem uma aeronave transportando-o de volta para casa em segurança. Suas filhas estão radiantes e o abraçam, enquanto Sam se reúne com todos, incluindo Tommy, que agora esconde um segredo do irmão. Eles chegam em casa, e Sam fica surpreso ao ver a cozinha remodelada. Ele parabeniza as meninas por terem feito um bom trabalho e vai descansar em seu quarto. Embora Grace esteja feliz em vê-lo de volta, ela percebe um comportamento estranho dele enquanto ele se barbeia, o que a confunde. Mais tarde, Sam conserta sua caminhonete e seu pai conversa com ele, percebendo o comportamento estranho do filho. Hank tem esperança de que Sam vai conversar sobre tudo o que aconteceu quando ele estiver pronto. Tommy fica preocupado com seu irmão quando o vê olhando inexpressivamente para sua família, enquanto eles patinam no gelo. Ele se senta ao lado de Sam,
Sam, que expressa sua gratidão pelo irmão ter cuidado de sua família enquanto ele estava longe. De repente, ele pergunta diretamente se Tommy fez uma supimpada com Grace, mas Tommy rebate, dizendo que Sam tem pensado demais desde que ele voltou. No dia seguinte, Cassie, a esposa de Joe, faz uma visita e revela a Grace como ela odiava Sam por estar vivo e seu marido ainda desaparecido. Enquanto ela pega seu bebê engateando na direção de Sam, ela pergunta diretamente a Sam se ele tem qualquer notícia sobre o marido, e ele diz que não. Mais sinais do transtorno de estresse pós-traumático aparecem em Sam quando ele organiza os copos em um armário e se protege com uma arma ao ouvir um barulho do lado de fora da casa. Na base militar, Sam conversa com o sargento Cavazos e expressa seu desejo de voltar ao serviço, mas Cavazos diz a ele que vai demorar um tempo para Sam voltar, já que ele ainda está se recuperando mentalmente. No jantar, ele vai para o quarto chateado depois de ouvir Meg contar uma piada, então Grace vai checar se ele está bem. Sam suspeita da esposa, que confessa ter apenas beijado Tommy e afirma nunca ter dormido com ele. Ainda assim, Sam não acredita e sai apressado para visitar o túmulo de Joe. Durante o aniversário de Meg, Tommy aparece com uma nova namorada. No meio da conversa na mesa, Sam estoura o balão de Isabelle por causa do barulho. A menina fica com raiva e afirma que Tommy e Grace estão tendo um caso e que ela queria que Sam permanecesse morto. Voltando para casa, ela repete seu desdém pelo pai e que preferia que Grace ficasse com o tio. No andar de baixo, Sam aceita sua paranoia, baseado no que Isabelle disse, e destrói a cozinha com um pé de cabra em um ataque de fúria. Enquanto isso, Tommy sente que algo terrível poderia acontecer com Grace e as crianças, então ele corre para a casa deles enquanto seus pais chamam a polícia. Tommy tenta acalmar seu irmão e pega a pistola de Sam pelas costas. Sam vê e fica fora de controle, apontando a arma para seu irmão. Nesse momento, os policiais chegam e entram em um impasse com Sam, que dispara a arma no ar antes de apontá-la em sua própria cabeça, fingindo acabar com sua própria vida. Ele finalmente se rende depois de vários apelos de Tommy e Grace, e então admite que está mentalmente instável. Os policiais levam Sam e Grace decide abrir a carta que ele a deixou, onde ele diz que sempre vai pensar na esposa e nas filhas. Tommy faz as pazes com Sam por telefone, e ele é liberado do departamento psiquiátrico do hospital para veteranos algum tempo depois. Grace vai buscar o marido e o avisa que vai perdê-la para sempre se não contar o que aconteceu. Sam finalmente se abre, confessando que ele foi forçado a matar seu companheiro Joe. Grace abraça Sam e ele então se pergunta se algum dia sua vida voltará ao normal, depois de tudo que ele aguentou. Caraca, esse final aí é pesado, hein? Caraca, eu não esperava isso aí não, papo reto. E pra você que fica pagando mensalidade em app de streaming, TV por assinatura, sinto muito te dizer, mas você tá muito atrasado e perdendo muito dinheiro. Existe um lugar em que você tem mais de 40 mil filmes e séries e mais de 2.000 canais fechados liberados só pra você. Claro, sem mensalidade. Você tem acesso vitalício garantido de 7 dias pra devolução e pode confiar, que é o Henrique que tá falando, tá? O preço... A parcela é menor do que a mensalidade da Netflix, tá? Então vai no primeiro link da descrição. Tamo junto.